no coração da Grécia, onde os homens se curvavam diante dos deuses, ergueu-se uma obra tão grandiosa que o próprio céu parecia observá-la com reverência. Aqui, há mais de 2000 anos, reinava Zeus, o senhor dos deuses, o portador do raio, o guardião da justiça. E foi neste sagrado santuário, em Olímpia, que os gregos decidiram erguer um tributo que tocasse à própria eternidade. O nome dele era Fídias, o maior escultor da antiguidade. Um homem que ousou esculpir o próprio Zeus em carne divina, feita de ouro e marfim. Fídias não apenas criava uma estátua, ele dava forma à própria presença dos deuses entre os homens. Dizem que quando ele terminou o olhar do Deus, até o ar dentro do templo pareceu parar. E quando as portas se abriram, todos que entraram acreditaram ver o próprio Zeus, sentado em seu trono celé. E quando as portas do templo se abriram, a humanidade se calou diante do ímpio. Lá estava ele, Zeus, o rei dos deuses, não em carne e osso, mas em ouro e írito. Com mais de 12 metros de altura, Zeus erguia-se sobre os mortais, cercado de figuras mitológicas, anjos alados, leões dourados e vitórias esculpidas em marfim. Fídias moldou um trono digno de um rei celestial, revestido com ouro e pedras preciosas, sustentado por colunas que pareciam tocar o próprio. E ó Olimpo, dizem que aqueles que entravam no templo não saíam. Os mesmos. Ali, os gregos não apenas veneravam um deus, eles se lembravam de algo maior, que a beleza, quando tocada pela fé, se torna eterna. Mas a glória dos deuses é efêmera, e mesmo o ouro pode se perder nas reias do tempo. Séculos depois, a mesma maravilha que encantou reis e peregrinos, tornou-se vítima das chamas e da cobiça humana. Com o passar dos séculos, o templo sagrado caiu em silêncio. As oferendas cessaram. Os deuses, esquecidos, esperavam o esquecimento dos homens. O templo foi abandonado, mas a estátua, imensa e gloriosa, sobreviveu ao tempo. Ela foi levada para o coração do Império Bizantino, Constantinopla, a cidade dos imperadores. A joia do Oriente. Mesmo longe de Olímpia, Zeus continuava sendo o símbolo de uma era perdida, o último olhar dos deuses sobre a humanidade. Mas o destino, o mesmo que ergueu reis e templos, também é o fogo que tudo consome. E assim, sob o rugir das chamas, a última maravilha dos deuses desapareceu para sempre. Mas mesmo em ruínas, Zeus ainda fala, não com trovão, mas com o eco da memória. Séculos se passaram, mas os homens nunca deixaram de buscar a grandeza perdida. Os deuses desapareceram, a sua imagem jamais. Séculos após a queda de Olímpia, a chama de Fídias reacende. Nas mãos de novos visionários. No Renascimento, os homens ousaram novamente olhar para o céu e esculpir o divino com suas próprias mãos. Não mais templos de pedra, mas catedrais de fé e arte. Não mais tronos dourados, mas ideais de perfeição e beleza. O espírito de Zeus, a ideia do homem em comunhão com o divino, renasceu nas mãos de artistas que jamais o viram. Os que, de alguma forma, ouviram seu chamado. De Fídias a Michelangelo, de mármore à eternidade, o olhar do Deus dos trovões. Nada vive em cada obra que desafia o tempo. Mas o que restou, afinal, da estátua de Zeus, seria apenas uma lembrança perdida, ou algo mais. Dizem que nada dura para sempre, mas os deuses nunca desapareceram completamente. Entre ruínas e cinzas, entre o esquecimento e a fé, a voz do passado ainda ecoa. Porque a verdadeira imortalidade não está no ouro, nem no mármore,
mas naquilo que desperta dentro de nós. Cada vez que alguém contempla a beleza, que se emociona diante de uma obra, que sonha com o impossível, Zeus vive de novo. O trono pode ter caído, mas a grandeza dos deuses jamais se apaga. Ela vê em cada olhar, em cada criação, em cada sonho humano.